Olá, Masterfãs! Bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e nessa videoaula vamos dar continuidade ao nosso desafio 60 materiais em 60 dias, onde você escolhe qual é o material que você quer aprender aqui passo a passo. E se você ainda não pediu o seu material, vai lá no Facebook, na postagem fixa, e escolhe qual é o material que você quer ver aqui nas próximas aulas. Hoje nós vamos aprender a criar um material de madeira de demolição. Primeiramente nós vamos aqui no Google, vamos pesquisar por madeira de demolição. E agora vamos nas opções de imagens, para que a gente possa ver aqui alguns exemplos, tá? Esse tipo de material você pode utilizar ele de diversas formas, para poder criar móveis, para poder utilizar como piso também. Na nossa aula de hoje nós vamos aprender a criar um piso utilizando esse conceito de madeira de demolição. Mas ele pode variar bastante aí de tamanho, você pode ter pranchas mais regulares, ou pranchas também irregulares e com cores variadas. Isso vai depender muito aí do seu projeto. Mas na aula de hoje nós vamos aprender a criar esses dois tipos, a prancha regular e a prancha irregular, para que você possa usar aí nos seus projetos. Não necessariamente a gente vai precisar encontrar uma textura com as pranchas, tá bom? Você pode encontrar uma textura única para que você possa trabalhar. Então aí você vai pesquisar aqui no Google também por Old Wood. Aí você vai encontrar diversos tipos de textura que você vai poder utilizar. Eu já baixei aqui uma textura para que a gente possa fazer essa aula. É essa textura aqui. É uma textura que está com a configuração bem legal. Então eu posso trabalhar com ela para poder criar o meu material. E dessa textura você vai criar apenas a textura do bump para poder utilizar no meu projeto. Vou até o filter no Photoshop, na opção 3D vou criar aqui um bump e em seguida eu vou deixar essa imagem com um contraste bem maior, tá bom? Vou diminuir aqui o valor da curva e vou subir um pouco essa propriedade para que a gente tenha uma curva diferenciada aqui, olha, criando mais relevo no material. Vou clicar em OK. E aí você vai salvar essa textura na sua pasta para poder ter o mapeamento. Vamos agora no SketchUp para que a gente possa estar criando o nosso piso. Eu já tenho a minha cena aqui preparada. Eu vou abrir o Frame Buffer para você poder visualizar a cena. No momento eu já tenho alguns materiais aqui, mas eu não tenho o material do piso. E é exatamente aqui que a gente vai estar criando essa configuração. Então vamos lá. Para que a gente possa começar, agora eu vou dar duplo clique no piso até a gente entrar aqui, olha. Com o piso selecionado, agora que vem a ideia para que a gente possa criar esse material, ok? Então, para que a gente tenha um piso mais realista, nós vamos dessa vez utilizar a ferramenta Floor Generator. Ela está bem aqui, olha. Você vai ter essa ferramenta aí disponível para download no link da descrição do vídeo, tá bom? Então você vai usar essa ferramenta para poder criar o peso no seu projeto. Então vamos lá. Vamos selecionar aqui a ferramenta Floor Generator primeiro. Você vai selecionar a propriedade que você quer utilizar. Vamos escolher o tipo madeira, tá certo? É a terceira opção aí para você poder trabalhar. E nessas configurações nós vamos mudar alguns parâmetros para poder conseguir o resultado que a gente precisa, tá bom? Então no primeiro parâmetro, que é relativo ao tamanho, você vai definir primeiramente o comprimento da prancha, onde eu vou colocar aqui o valor de 1500. Esses valores você vai trabalhar sempre em milímetros. Então, vou colocar aqui o valor de 1500. Vou definir aqui a espessura dele para 200, ok? Na configuração Gap Wide, você vai definir a espessura do rejunte. Então, vou colocar aqui o valor de 1 milímetro apenas, tá bom? E na configuração profundidade aqui do rejunte, você vai colocar o valor de 1 milímetro também, ok? Vamos colocar um valor bem pequeno agora para que a gente possa testar. Com as configurações aqui prontas, uma opção que você deve observar na hora que você estiver criando esse piso para que você consiga ter ele regular ou com pranchas irregulares é a opção Fixed. Você vai marcar essa opção para que você tenha o peso regular, ou seja, as pranchas com o mesmo comprimento e a mesma largura. Se essas opções estiverem desligadas, ele vai ficar com piso irregular. Eu vou dar um clique agora na face que deve estar selecionada para que a ferramenta funcione corretamente, tá bom? Então eu vou dar um clique aqui, olha. Ok. Após ele concluir aqui a criação,
você vai perceber que todas as pranchas elas estão exatamente da mesma largura e com o mesmo comprimento. Essa ferramenta Flow Generator ela pode dar alguns problemas aí na hora que você estiver criando o seu projeto, tá bom? Ela não é uma ferramenta completamente estável. A gente vai ter alguns erros que podem vir a acontecer. Se por acaso ele acontecer um erro na hora que você for criar esse piso, você pode desfazer e tentar novamente. Aí da próxima vez ele vai conseguir fazer certo, tá bom? Então olha lá, ele está aqui correto. Isso também não acontece todas as vezes, mas pode acontecer aí também. Bom, a gente já tem aqui uma configuração do piso, mas a gente pode melhorar mais esse piso. E eu vou dar algumas dicas a vocês aqui para poder deixar o piso com um realismo maior, tá bom? A gente vai perceber que o piso está totalmente regular, ou seja, todo alinhado com a mesma altura. E nós também podemos fazer também com que esse piso ele fique irregular. Outra opção que nós podemos também melhorar no piso são essas faces planas que a gente tem aqui, olha. A gente pode deixar ele um pouco mais cortado para que a gente tenha um realismo ainda maior, tá bom? Então, para que a gente possa fazer isso, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiramente deletar esse piso. Vamos começar mais uma vez aqui. Eu vou visualizar a minha imagem por cima. E agora vamos selecionar o piso e, através do Flow Generator, vamos desmarcar a propriedade Gap Depth. Vamos desmarcar essa propriedade aqui e aumentar o valor dessa profundidade para 2 milímetros. Eu vou deixar desmarcada a propriedade fixa aqui também, tá bom? E agora vamos marcar a propriedade Bevel para que a gente possa ter o chanfro, né, nesse objeto, tá? A gente vai cortar a borda da madeira. Então vamos colocar aqui o valor 0,5 milímetros e apertar Enter. Lembre-se que essas propriedades elas podem dar algum problema na hora que você está criando o seu material, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, olha, depois de adicionar aqui a propriedade, você vai apertar Enter. E uma coisa também que eu quero modificar aqui é a direção das pranchas. Eu vou colocar aqui a direção de 90 graus. Vou apertar Enter novamente, tá bom? Vamos aplicar para ver o que é que acontece. E se ele não fizer essas propriedades, a gente retoma essa configuração aqui para poder conseguir o resultado. Então vamos lá. Ok. Agora o piso já está aqui, olha, configurado. Você vai perceber que você tem aqui, olha, a opção Bevel, o tamanho dele variado, olha lá, ele está bem variado aqui para que a gente possa visualizar, tá bom? Então, olha lá, as pranchas, olha, bem diferentes aí, para que você possa estar configurando esse piso de uma forma mais realista. E você vai perceber que o tamanho dele está todo variado, olha, a gente tem espessuras diferentes, comprimentos diferentes, então fica bem legal aí para que você possa criar o seu projeto. Ok. Já temos essa etapa concluída. Vamos voltar aqui na nossa cena 1. Olha lá como é que ficou. Bem interessante para que a gente possa estar aplicando o nosso material agora à cena, tá bom? Ok, agora vamos criar a nossa textura. Vou colocar aqui Old Wood. Vamos clicar em OK. Vamos até o editor de materiais do V-Ray para adicionar a propriedade através aqui do botão direito, V-Ray BRDF. E vamos procurar a nossa textura aqui na nossa pasta, tá bom? Então vamos lá, bitmap, tá aqui a minha textura já salva, vou clicar em OK. E agora vamos retirar esse diffuse padrão dele aqui, para que a gente tenha todas as propriedades apenas do V-Ray BRDF. Vamos primeiro mapear o nosso objeto, vamos selecionar aqui as faces. Vou aplicar essa textura aqui no objeto, tá bom? Segurando a tecla Shift, você vai aplicar em todo o plano, olha lá. Vamos aumentar o tamanho dessa textura. Eu vou colocar o tamanho de comprimento dela de 1,5, ok, para que a gente tenha um tamanho correto. E para que a gente possa estar configurando esse objeto, para ele não ficar dessa forma que a gente está vendo ele aqui, olha, eu vou selecionar uma face qualquer, clicar com o botão direito do mouse, escolher a opção textura, posição e em seguida, botão direito, rotar 90. Vamos deixar ele a 90 graus. Eu coloquei exatamente 1,50 m, que é o comprimento de uma dessas pranchas. Você vai selecionar essa textura com o botão direito, escolher textura projetada
e em seguida vai clicar com a ferramenta pintura, tecla Alt para pegar a propriedade e agora aplicar em todo o restante. Olha lá. Ok, ele já foi aplicado aqui. Você vai perceber que a textura está aplicada como se fosse única. O que nós vamos precisar fazer é modificar o posicionamento dessa textura no objeto. É esse o trabalho que você vai ter em seguida. Para que você tenha aí uma madeira mais realista, você vai fazer o seguinte, olha, clicar com o botão direito, textura, posição e deslocar a sua textura de forma aleatória, tá bom? Dessa forma, você vai conseguir ter o resultado. Professor, e se eu usasse a opção randômico na configuração do Flow Generator, eu conseguiria ter esse resultado? Você conseguiria, em alguns casos, ter o resultado, desde que ele não rotacionasse a textura. Mas a sua textura também precisaria ser uma textura sem emendas. E não é o meu caso aqui, tá bom? Essa textura que eu estou usando é uma textura que eu encontrei e ela tem um efeito interessante. E é por isso que eu escolhi ela para poder utilizar aqui no meu projeto. O que eu vou fazer agora é mapear esse objeto de forma aleatória para conseguir um efeito mais realista, tá bom? Então, olha lá, vou selecionando a textura e vou modificando. Ok, então vou fazer esse processo e voltamos com o peso já configurado. Ok, voltando aqui à nossa cena, vamos lá, cena 1. Nós já temos aqui todo o peso, olha, configurado. Você vai perceber aí o desnível que você tem de acordo com as placas. Então agora vamos aplicar também essa textura no rejunte, tá bom? É muito importante que você deixe essa textura aplicada também nessa face aqui, olha, para que ele não dê nenhum problema, tá bom? Então agora vamos criar o nosso material, vamos até a propriedade do reflexo, vamos colocar aqui o valor para ele de 59, vamos clicar em OK. Na configuração do Glossiness, vamos reduzir esse valor para 0,65 e aumentar a quantidade de subdivisions para 20. Ok, como a gente está colocando um valor muito baixo aqui de reflexo, eu vou desabilitar para esse material o Fresnel, para que a gente consiga um resultado mais interessante. Olha lá, você vai ver que a textura ela vai ficar com um reflexo pouco nítido, mas com um efeito bem interessante. Vamos até os mapeamentos e adicionar agora o Bump com a textura que configuramos no Photoshop. Usar Text Bitmap, textura OK e vamos reduzir o Multiplier para 0,25. Ok, com essas propriedades já definidas aqui para o nosso material, nós vamos agora renderizar a nossa cena para ver o resultado final. Então vamos lá para o render. Ok, após o render terminar, esse aqui é o resultado que conseguimos para o piso. Olha só que legal, nós temos uma variação grande aqui, olha, da textura, utilizando uma mesma textura, só que variando aí o seu posicionamento. Isso é uma prática bem interessante para que você consiga ter mais realismo no seu projeto. Eu espero que você tenha gostado dessa configuração. Inscreva-se no canal para que você possa estar recebendo sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também ative as notificações do canal para que você não perca nenhum vídeo desse desafio. Muito obrigado por ter assistido. Um forte abraço e valeu!